começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. A terra sagrada de Kaiming foi erguida por 4 imortais. Nunca um discípulo ou ser vivo alcançou o final dos 99 degraus do céu de Jade, nem perturbou a paz da imperatriz Lijian com a matriz de tribulação dos 9 céus. Mas o destino tinha outros planos. Xiaoqi, um jovem, subiu os últimos degraus do céu de Jade. O antigo sistema, que estava em vigor há muito tempo, havia informado a ele que era necessário gastar 23.333 pontos de raiva para conseguir passar para o próximo nível. Ao decidir usar esses pontos, o campo acabou se despedaçando sob uma intensa pressão, formando enormes rachaduras em sua superfície. Essas rachaduras começaram a puxar Xiaoqi em direção a elas, até que, de repente, uma força desconhecida de relâmpago o ergueu no ar. Ele foi lançado diretamente para o chão do palácio, que estava localizado a vários quilômetros acima da terra, onde ele estava originalmente. Sua aterrissagem foi brusca. Ele bateu no chão duro, sentindo ondas de choque no corpo. Exausto, se perguntava se isso contava como aprovação no teste dos 4 imortais. Deitado no chão frio, uma voz feminina perguntou: "Ei, como você passou no teste?" Inclinando-se, uma garota de cabelos de fogo olhou para ele, olhando para cima. Ei viu que estava deitado diante do palácio sagrado de Kangming, lar dos imortais. Pensando se ela poderia ser uma futura mestra, notou que não parecia velha. Com seu silêncio, a garota o pressionou a responder. Ela disse que seu nível de cultivo, no primeiro estágio de refinamento corporal, não deveria permitir subir as escadas do céu de Jade ou passar pela matriz de tribulação dos 9 céus da irmã. Levantando-se, Seiki disse que viu o que aconteceu. Contudo, o sistema alertou para ter cuidado com as palavras, pois os imortais poderiam impor punições celestiais, como a morte. Ele prometeu, em pensamento, ficar calado. O imortal questionou se as escadas do céu de Jade e a formação foram negligenciadas, levando a garota a se levantar e declarar que informaria suas irmãs sobre ele. Ela mandou que ele ficasse quieto. Shiki notou como a roupa do imortal era justa. O imortal virou uma bola de fogo e saiu. Xiaoqi pensou: se os 4 mestres perguntassem como ele rompeu o campo, não justificaria sua força. Com a ajuda do sistema, ele foi alertado sobre a fonte sagrada do imortal, revelando uma piscina mágica cheia de força vital. Ela explicou que a primavera simbolizava a fonte dos deuses antigos, que acumulavam a essência durante o inverno, formando uma gota a cada década. Xiaoqi tirou suas roupas e mergulhou na água, sentindo uma rápida melhora no refinamento de seu corpo. Enquanto ele se banhava e aumentava sua força, a garota já estava no palácio e foi para a casa da irmã. A irmã mais velha, sentada no trono, logo se perguntou se havia conhecido um novo aluno. A garota respondeu rápido que sim, mencionando sua beleza. Mas notou uma falha. Uma bela irmã deitada ao pé do trono, parecendo uma raposa sedutora da mitologia chinesa. Brincando, a irmã mais nova perguntou sobre a gagueira da irmã. A terceira irmã, absorta em um livro, ficou curiosa e prestou atenção na conversa. A irmã mais nova disse que o cara parecia estranho. Ela, indignada, apontou que ele parecia estar no primeiro estado de refinamento corporal, mas subiu as escadas do céu de Jade. Não entendia como atravessou a matriz de aniquilação da tribulação dos 9 céus. Perguntou às irmãs como era possível. A irmã raposa, brincando, sugeriu que talvez só os alunos mais sortudos de Xiaoqi fossem escolhidos, mas a irmã mais nova suspeitava de trapaça ou engano. Então, a terceira irmã, imersa em seu livro, disse que a matriz de aniquilação da tribulação dos 9 céus estava correta. A irmã mais nova respondeu que achava aquele homem desafiador ao bom senso. Por fim, a irmã mais velha, no trono, declarou que ele seria seu discípulo por passar no teste. A irmã raposa abraçou a mais nova, mostrando entusiasmo ao conhecer seu novo discípulo. Logo, as 3 irmãs foram encontrar Xiaoqi nos portões do castelo de Kingming. Ao chegarem, a irmã mais nova procurou por ele, com medo de que ele tivesse ido embora. Com um grito alto, ela mostrou sua preocupação. De repente, nosso protagonista surgiu das profundezas da primavera dos imortais. Ao abrir os olhos, ele viu 2 indivíduos além do imortal ardente. O imortal mais jovem, furioso, confrontou Shiki. Irritada por ele ter nadado na fonte sem permissão, ela questionou sua audácia. Vendo seu temperamento, Xiaoqi concluiu que ela estava irritada.
Ele então criou um plano arriscado. Desafiador, confrontou os imortais, afirmando que suas ações eram justificadas. Segundo ele, planejava nadar na fonte todo dia para provocar o imortal e ganhar pontos de raiva. Ele confiou no sistema para não falhar. Seu plano deu certo, irritando a mulher imortal. O sistema deu-lhe 0 pontos de raiva por provocar o deus da espada de 9 folhas, Yan Yu. Também ganhou uma nova habilidade chamada Técnica de Extermínio Divino, que permite defender-se de lâminas e resistir a ataques com recarga de 7 dias. Porém, Sititi não ficou satisfeito com a recompensa, achando-a insignificante. Questionou se era um erro do sistema. O sistema garantiu que ele entenderia o valor ao usar, destacando que só perceberia a importância após sentir os efeitos. Chiaki, desconfiado do sistema, reclamou que estava causando problemas. Ele se perguntou se o sistema poderia dar pontos pelas suas ações. Enfrentando desafios imortais, ele perguntou ao sistema se poderia aprender uma habilidade estrangeira como a Estrada Divina da Campanha dos Imortais. O assistente o alertou para não ignorar a avaliação. Naquele momento, Yan Yu olhou para Chiaki e mandou que saísse da fonte divina. Sem hesitar, Chiaki levantou-se, mostrando seu corpo nu. Duas anciãs imortais, envergonhadas, comentaram sobre seu físico. A própria Yan Yu o repreendeu por se levantar e, irritada, mandou se vestir de novo. Mas Chiaki, sem vergonha, disse que ela deixou. Isso irritou Yan Yu ainda mais. Ela convocou uma grande espada de fogo do subespaço e a lançou em Chiaki, que estava na primavera. Ao entender a mensagem do sistema, Sitati declarou vitória e se preparou para pegar a espada. Assim que ele pegou, a irmã mais velha chegou furiosa com a irmã mais nova. Outro imortal apareceu, e Xiaoqi avisou sobre o perigo que ele quase enfrentou. Yan Yu, surpreso com Xiaoqi pegando a espada, se perguntou como alguém com seu nível de refinamento corporal conseguiu isso. Com a irmã sênior de Yan Yu mais irritada, ela chamou sua espada de volta ao subespaço. Enquanto a espada voava, Chiaki caiu de cabeça no lago. A irmã mais velha, irritada, exigiu explicações de Yan Yu por seu desafio, e Xia Yishai recebeu mais 0 pontos. Yan Yu, com olhar culpado, obedeceu a ordem de reescrever o Sutra do Coração Purificador 500 vezes. O assistente do sistema elogiou Chiaki por ganhar bônus. A imperatriz Yuan Jinyao ativou a recompensa incrível, o corpo divino de Shankan, garantindo domínio nos 3 reinos. O sistema informou que qualquer sinal de raiva, mesmo indireto, seria visto como uma vitória para Chiaki. A imperatriz Yuan Jinyou anunciou que Chiaki superou seus desafios e o nomeou discípulo direto e futuro mestre da Terra Sagrada de Qingming. Ela afirmou que a decisão era definitiva. Ignorando a decepção de Yan Yu, ordenou às outras irmãs que divulgassem a notícia para todas as seitas e incentivou Chiaki a se unir a elas no Palácio Divino de Qingming. A irmã Fox brincou sobre como iria educá-lo como professora, enquanto a terceira irmã, focada em seus livros, destacou que ele deveria aprender os pergaminhos antigos para avançar. Yan Yu, irritado, pediu a Chiaki que se apressasse para se juntar a eles. Chiaki sorriu, vestiu-se rápido e o seguiu. No pavilhão yungiano, onde se recebem convidados, a imperatriz estava em seu trono. Ela anunciou que Yan Yu iria ensinar pessoalmente Shiki antes da cerimônia oficial de aceitação de um discípulo. Yan Yu começou a se sentir irritada com essa responsabilidade repentina. Ela recusou imediatamente, olhando para Shiguchi com as bochechas coradas, e declarou em voz alta sua total incompetência em ensinar. No entanto, a imperatriz permaneceu calma, explicando que as diferenças entre elas ajudariam a melhorar as habilidades uma da outra. Com isso, a questão parecia estar resolvida. Yango foi instruído a mostrar a Chiaki o palácio sagrado de Kangming. Relutante, Yan Yu concordou, sentando-se pesadamente e resmungando sobre suas tarefas. A contragosto, pediu a Shichi que a seguisse, enquanto Chiaki, sorridente, a seguia. Ele admirava a amplitude do palácio e achava divertida a raiva de Yan Yu. Vendo a interação, a terceira irmã comentou ansiosa que Yan Yu não era adequado como professor. A imperatriz disse que o palácio sagrado de Qingming estava vazio há anos. Ela viu a natureza direta de Yan Yue como uma chance de dar-lhe vitalidade. A terceira irmã concordou, reconhecendo a sabedoria da imperatriz. Enquanto isso, a irmã raposa comentou divertida sobre os segredos de Chiaki, prevendo uma vida interessante.
Ela expressou entusiasmo, batendo no estômago como se estivesse pronta para respirar. A imperatriz olhou desconfiada para ela. Yan Yue e Xiaqi estavam diante dos portões do palácio Qingming. Xiaqi perguntou a Yan Yu sobre as origens do palácio. Sem parar, Xiaqi bombardeou Yan Yu com perguntas sobre quando se tornou a quarta imortal, se o segundo mestre era uma raposa e por que a ignorava. Yan Yue respondeu calmamente com uma palavra a cada pergunta, admitindo não saber nada. Ela apontou para o prédio atrás dela e explicou que era o pavilhão Changyun, onde os livros eram armazenados. Ao ver o prédio, Xia Kai lembrou-se de quase ter lido todos os livros da biblioteca da outra seita e decidiu que precisava apenas ler os novos. Xiaqi perguntou imediatamente a Yan Yu se poderia acessar a biblioteca, mas ela insistiu que ele terminasse o exame primeiro, alegando que tinha outras tarefas a realizar. Xiaqi sentiu frustração, enquanto Yan Yu o guiava rapidamente por vários locais, explicando sua importância. Yan Yu mencionou o Palácio dos Nove Céus, necessário para a meditação. Antes que Xiaqi pudesse responder, ela passou ao Pavilhão do Sol Imperial, insinuando ser o quarto da irmã. Os pensamentos de Xiaqi se desviaram para algo impróprio. De repente, Yan Yue confrontou Xiaqi sobre os rumores de que ele era o filho do destino. Ela, corada, negou acreditar neles. Xiaqi ficou nervoso, mas o assistente do sistema sugeriu que ele ficasse calado. Para mudar de assunto, Xinshi propôs inspecionar o Palácio Sagrado. Yan Yu aceitou, mas disse que só mostraria o palácio a alunos genuínos. Ela avisou Xiaqi que, se ele tentasse trapacear no teste, sofreria as consequências. Apesar de suas ameaças, ela riu e o provocou, questionando se ele tinha inteligência suficiente para evitar perguntas desnecessárias. Xiaqi, com sarcasmo, assegurou a ela que ele simplesmente tinha sorte de ser o filho do destino. Ele imediatamente presumiu que ela estava desconfiada porque ele conseguiu bloquear seu ataque com as próprias mãos. No entanto, ele concluiu calmamente que ela ainda não tinha provas concretas. Yan Yise perguntou se isso era realmente apenas sorte dele. Ela exclamou que tinham muito tempo para investigar, ansiosa para ver até quando sua sorte duraria. Xiaqi a acompanhou, dizendo que se uma garota tivesse temperamento curto, chegaria à menopausa mais cedo. Yan Yu, confuso, perguntou o que era a menopausa. Ele explicou que era uma doença incurável, onde a paciente fica irritável, tem ondas de calor e insônia, desenvolve erupções cutâneas e até começa a perder cabelo, ocasionalmente brotando um bigode. Ele atrevidamente observou que alguém poderia até ter redução nos seios, dificultando encontrar marido. Isso enfureceu Yan Yu, ganhando mais pontos de raiva. Ela ameaçou com a espada, dizendo que se ela diminuísse, ele também. Xiaqi lembrou-a da tarefa importante dada pela imperatriz. Xiaqi avisou que ela poderia atacá-lo de novo. Ao observar a reação dela, ele percebeu que ao falar sobre seu corpo e sua irmã, ela ficava menos furiosa. Concluiu que ela estava muito preocupada com o tamanho dos seios. Vendo que acumulou 0 pontos de raiva só por comentários sobre o corpo, Hexia Uki resolveu intensificar. Ele chamou Yan Yu e disse que ela também tinha uma bunda lisa. Esse comentário a deixou ainda mais furiosa, aumentando sua raiva em 0. Yan Yu novamente desembainhou sua espada de forma ameaçadora, dizendo que ele não escaparia. O dia seguinte chegou rápido e Situki estava confortável em casa. De repente, Yu entrou, sua voz ressoando enquanto chutava a porta, exigindo que ele acordasse. Assustado, Xiaqi saiu da cama inocentemente, vestindo apenas seu traje de aniversário, e sugeriu que bater na porta teria sido educado antes de entrar. Enquanto se enrolava em um cobertor, Yan Yu saiu do quarto, lembrando que não haviam terminado metade das tarefas do dia anterior. Instando Shuqi a se apressar, ela o avisou das consequências do atraso. Sititi vestiu-se rapidamente e saiu, seguindo Yan Yu, que caminhava decidida. Frustrado, Xiaqi pediu que Yan Yu esperasse, mas ela o ignorou. Yan Yi avançou com os punhos cerrados, sem sinais de parar. Xiaqi pensou se a piada sobre os melões pequenos dela no dia anterior a irritou. Tentar aliviar o clima só a deixava mais irritada. Incapaz de lidar com sua raiva, ele procurou conforto com a terceira irmã. Yu apontou para ele, chamando-o de aluno difícil, não adequado para ser ensinado por ela. A terceira irmã confortou Yan Yu, dizendo que Xiaqi era jovem e não precisava discutir com ele. Xiaqi, confiante, afirmou sua inocência, perguntando por que Yan Yu estava sendo tão dura.
Yan Yu, furiosa, questionou quem realmente agia como criança, lançando outro olhar ameaçador a Chiaki. Quando surgiu outro conflito, a terceira irmã se aproximou de Yan Yue, colocando a mão no ombro de Yan Yu e aconselhando-a a controlar o temperamento. Ela lembrou da advertência da imperatriz no dia anterior, suspirando ao fazer isso. Yan Yue concordou em ser mais vigilante. Focando em Shatashi, a terceira irmã lembrou seu papel de discípulo e a importância de respeitar Yan Yu. Com seriedade, ela perguntou se ele entendeu. Chiaki ficou em silêncio, olhando inocente. Percebendo que não terminaram de inspecionar o palácio, a terceira irmã chamou Chiaki para acompanhá-lo. Ela liderava o caminho, convidando-os a segui-la. Apesar da frustração visível de Yan Yu, eles continuaram juntos. Durante a viagem, Shi não resistiu e provocou Yan Yu novamente. Sussurrando em seu ouvido, ele sugeriu que ela aprendesse com o exemplo da terceira irmã, provocando Yan Yu de forma sutil. Yan Yu, sem querer ser provocada mais ainda, afirmou calmamente sua posição como mestre de Shi-Chi. Com um toque de gentileza, ela advertiu para que tivesse cuidado e não perturbasse a terceira irmã. Quando começou a explicar melhor, ela pausou. E Xiaoqi se perguntou por que parou. Ansioso, ele perguntou por que não deveria irritá-la. Yan Yue disse que explicaria, pois queria enviar uma mensagem. Foi sábio da parte dela, porque Chiaki começou a ficar com raiva. O assistente do sistema parabenizou Shiki por sua primeira manifestação de raiva, mencionando que ele tinha imunidade desta vez. Ele exclamou que nesse caso, eles teriam que prestar muita atenção ao nível da raiva deles, e alertou que, em um Shi de nível elevado, os pontos de raiva seriam contabilizados. Ao ouvir isso, Chi-Chi ficou ainda mais irritado, e questionou se essa era realmente uma habilidade destinada a aprimorar o caráter e a moralidade. Enquanto Yan Yu e Tsai-Ki trocavam olhares furiosos entre si, a terceira irmã parou em frente a uma casa. Ela mencionou a eles que hoje mostraria esse lugar para eles. Quando pararam e inspecionaram o local, o estômago da terceira irmã roncou. Sititi ouviu e olhou surpreso. Ela mencionou que estava com muita fome hoje, mas decidiu ignorar. De repente, uma placa dizia, reserva de fogo e fumaça. Ele perguntou à terceira irmã se faziam fogos de artifício ou produtos relacionados ao fogo ali. Ela explicou que era onde se sentiam vivos. Yan Yu se aproximou da porta, e ao abri-la, disse a Shi-Chi que ele não entendeu as palavras da terceira irmã. Chiaki se perguntou o que perdeu. Yan Ye respondeu que ele não percebeu que ali seria seu teste. Chiaki olhou intrigada. Yan Yu informou que ele cozinharia ali. Chiaki perguntou arrogantemente se os 4 imortais ainda precisavam comer. A terceira irmã disse que não precisavam, mas mantinham alguns hábitos. Yan Yu comentou que era difícil explicar sua melhora. A terceira irmã disse que a irmã mais velha gostava de frango cozido. A segunda gostava de frango com batatas. A terceira preferia frango assado com sal. E a quarta, frango no vapor com molho de pimenta. Yan Yu comentou que a terceira irmã costumava cozinhar tudo. Porém, ela disse que queria focar em superar os limites agora. Então estava delegando essa tarefa a ele. Shi-Chi suspirou, pensando por que os 4 imortais gostavam tanto de frango. Yan Yue pegou calmamente uma galinha da gaiola, segurando-a firme pelo pescoço. Ela o olhou faminta, claramente ansiosa para comer. Passou o frango para Shiki. Yan Yu o lembrou de não fingir ignorar sua tarefa. Ela pediu para ele chamá-las quando terminasse de cozinhar. No início, Chiaki estava preocupado com o frango, mas logo se disse especialista no assunto. A terceira irmã queria comer frango, enquanto Yan Yu alertou que, se ele não cozinhasse bem, haveria consequências. Sei-Ki garantiu que cuidaria de tudo e pediu para não se preocuparem. Ao ir para a cozinha, Ki ironicamente parabenizou o frango por sua jornada antecipada para a próxima reencarnação. Shiki manejava a faca com facilidade, como se tivesse nascido com ela. Reuniu ingredientes, preparou a massa, cortou a carne e fez um acompanhamento para o frango. Surpreendentemente, destacou-se, pegando todos desprevenidos. Era como se Shikai fosse um chefe em outra vida. Arrumou os pratos e rapidamente os levou à mesa, onde as 4 irmãs aguardavam ansiosas. Com um sorriso brincalhão, ele anunciou que a comida estava pronta. Colocando os pratos na mesa, os mestres se maravilharam, aguardando ansiosos para descobri-los. Ao levantar as tampas, viram pratos lindamente preparados, com aparência e cheiro incríveis. O aroma encheu o ar, cativando todos.
Até a segunda irmã notou um brilho radiante dos pratos, indicando seu sabor requintado. Curiosa sobre as criações de Shiki, ela evitou perguntas desnecessárias e incentivou suas irmãs a experimentar a comida. A imperatriz calmamente disse que podiam começar a comer, e cada irmã provou seu prato. Apesar de saborear secretamente a comida deliciosa, hesitaram em mostrar satisfação. A imperatriz, mantendo a compostura, comentou que os pratos eram satisfatórios e lembravam sabores que não provava há tempos. A irmã Fox não conseguiu conter o seu entusiasmo. Ela sorriu de maneira brincalhona e declarou o seu amor pelo prato, afirmando que ele tinha o sabor de uma fênix. A terceira irmã admitiu abertamente que cada mordida lhe trazia uma grande alegria, como se estivesse ultrapassando seus próprios limites. Yan Yu, influenciada pelo entusiasmo da sua irmã, disse que a experiência parecia uma felicidade sem limites. A imperatriz se perguntou onde Shidoshi havia aprendido essas habilidades culinárias. Shidochai lembrou que, para o frango ficar saboroso, precisava de uma massagem suave após o abate e não deveria ser afogado em molho para manter o sabor natural. Ele guardou seus segredos culinários, dizendo que talento e amor eram a chave do sucesso. Ao se aproximar de Chiaki, a segunda irmã expressou satisfação e gratidão, dizendo que ele as deixou completamente satisfeitas. Chiaki, com um sorriso elegante, questionou se a opinião do quarto mestre importava. Ambos aguardavam ansiosos a resposta de Yan Yu. Ela pediu que começassem a comer logo e foi para seu quarto refletir. Chiaki, satisfeito, continuou saboreando sua generosa porção de arroz. Após a refeição, foi para seu quarto. Sentado na cama, abriu o sistema e pensou em sua estratégia para subir de nível. Ele lembrou que irritar alguém podia dar pontos, mas ele precisava evitar se irritar para não perder pontos. Isso ele ainda não sabia. Pensou em seus próximos passos e como agir. Perguntou-se como se livrar dos vícios e ambições humanas. City também se perguntava quando desbloquearia suas habilidades. Após abrir o sistema, Reset mostrou suas habilidades, atraindo a atenção do assistente do sistema. O assistente mencionou que habilidades básicas podiam ser desbloqueadas na loja. Animado, os olhos de Shiki brilharam e ele perguntou sobre os itens à venda, até mesmo se havia coisas familiares de seu mundo, como dragões ou bombas atômicas. Isso deixou o sistema um pouco nervoso, fazendo-o questionar as intenções de Chiaki. Com seriedade, Chiaki esclareceu que estava mais interessado em alcançar a imortalidade pelo progresso científico do que em obter armas. Ele perguntou se a meta era viável e o sistema confirmou, mas destacou que um inventário caro exigiria muitos pontos. Por exemplo, obter armas como uma bomba atômica custaria uma quantidade enorme de pontos. Curiosa, Rexiaki perguntou ao assistente o que era mais poderoso, as irmãs ou a bomba atômica. O assistente do sistema disse que não tinha essa informação e sugeriu perguntar novamente depois. Sem que Shiki soubesse, a imperatriz estava na sala, escutando sua conversa sobre a bomba atômica. Surpreso com sua presença, Shiki perguntou por que ela estava lá. Notando seu desconforto, a imperatriz assegurou que não havia motivo para se preocupar. Sentindo-se incomodado, Shiki se ajoelhou, temendo ter falado demais. No entanto, a imperatriz explicou que queria dar a ele o amuleto da canção fantasma antes do jantar, mas os pratos deliciosos dele atrapalharam seus planos. Ela entregou o amuleto, explicando que simbolizava sua entrada como discípulo do Palácio Kennen e poderia ser um salva-vidas em situações críticas. Grato, Hezeki aceitou e agradeceu. A imperatriz, porém, fez um comentário brincalhão, dizendo que não se surpreenderia com uma bomba atômica e que poderia até mostrá-la a ele algum dia, sugerindo que ele precisava se esforçar mais. Surpreso com a menção da bomba atômica, Chiaki questionou se havia um significado mais profundo. Ele pensou que talvez o mestre soubesse o que era uma bomba atômica. No dia seguinte, Chiaki foi à biblioteca indicada pelo quarto mestre. Ao chegar à porta, tentou lembrar o nome, mas falhou. Frustrado, culpou Yan Yue por ter sugerido o passeio. Enquanto isso, Yan Yu estava conversando com sua terceira irmã e dizia várias coisas para irritar Shiki, que ficava cada vez mais irritado. No entanto, a terceira irmã mantinha-se calma e aconselhava Yan Yu a focar-se em suas próprias tarefas e responsabilidades. Finalmente, quando chegaram à entrada da biblioteca Qingming, Chiaki expressou seu forte desejo de entrar. Ao abrir a porta, em vez de ver a biblioteca que esperava, ele se deparou com outro templo, com uma porta branca bem à sua frente. De longe, ele avistou algo grande e fofo se aproximando. Era a cauda de uma raposa. Antes que pudesse reagir, a cauda o envolveu, levantando-o e puxando-o para dentro do templo. Surpreso com a força repentina, ele gritou quando a cauda o soltou.
fazendo-o cair no chão do templo. Confuso e dolorido, ele começou a chorar. Então, ouviu o segundo mestre perguntar por que o procurava. Shi olhou confuso para o segundo mestre, perguntando se ela era mesmo a segunda mestra, pois não via seu rosto enquanto ela estava de costas. A segunda mestre, percebendo o tom desapontado, sugeriu que ele esperava outra pessoa. Ela perguntou se ele estava desapontado, e Saizuki negou, dizendo que só queria ir à biblioteca para praticar e melhorar suas habilidades. Ele mencionou que não se sentiu bem no dia anterior, o que o levou ao local errado hoje. Shikai assegurou a ela que esse lugar também era bom e que pretendia explorá-lo. Enquanto explicava, ele gesticulava, e ela, de forma sedutora, se aproximava. Ela se perguntou se Shichi gostava tanto de aprender. Naquele instante, Chiaki se questionou se ela tinha algo em mente, mas decidiu se afastar. Intrigado pelo olhar astuto dela, ela questionou a retirada dele e perguntou se não era atraente para ele. Mas Shidochi preferiu recitar passagens de clássicos literários de sua vida passada, comparando o segundo mestre a um cisne assustado pelo sol nascente, gracioso como um dragão e radiante como a névoa do outono. Essas linhas eram de um autor chamado Kai, de sua vida anterior. Não satisfeito com uma citação, Shiki continuou com linhas de outro autor, descrevendo o rosto dela como belo como um lótus, capaz de cativar não só uma cidade, mas um reino inteiro. De repente, a enorme cauda de raposa da terceira mestra apareceu sob seu vestido. Shieki ficou surpreso, pensando de onde e por que a história surgiu. Apesar disso, Shieji achou a segunda mestra charmosa. A segunda mestra explicou que, quando feliz, uma cauda brotava. Ela reconheceu o talento literário de Shieki, sugerindo que ele a elogiasse mais, para agradá-la e revelar todos os contos de uma vez. Ela propôs uma recompensa. Capturando a atenção de Que, ele perguntou sobre o tesouro. A segunda mestra apontou para um armário atrás dela, cheio de poções e elixires. Ela explicou que esses elixires concediam imortalidade de várias formas. Alguns aumentavam a força espiritual, outros prolongavam a vida e outros ultrapassavam limites. Ela prometeu a Shichi o elixir que ele escolhesse se seguisse suas instruções. Vendo a oportunidade perfeita, Ka decidiu criar versos em sua mente, pensando em citar Li Bai, um famoso poeta chinês da dinastia Tang. Apesar de se perguntar se ela conhecia Li Bai, Ka escolheu citá-lo. Com calma, ele começou a falar. Seu rosto era uma flor, e seu vestido, nuvens. A beleza de uma flor lavada por uma rosa. Um balcão de jade em um pico de jasper. A lua correu para você com uma melodia nativa e pura distante. O ensaio o ajudou muito, e as 9 caudas se espalharam sob o vestido do mestre. Ela o elogiou pelo belo poema, e Ichi disse que belas composições embelezam as pessoas. No entanto, ela o acusou provocativamente de seduzi-la, e agarrou Shiaki com uma cauda, levantando-o no ar novamente. Seiki, sentindo-se assustado, perguntou o que ela pretendia fazer. Ela respondeu que parecia que ele precisava aprender a respeitar seus mestres. Seiki, quase tocando o teto, sugeriu que ela o recompensasse primeiro antes de ensiná-lo, prometendo estudar mais depois. O segundo mestre, observando-o atentamente, pareceu ter uma nova ideia, concordando e permitindo que ele retornasse à Terra. No entanto, as coisas não foram tão simples. De repente, vários clones do segundo mestre surgiram diante de Shashi. Um o abraçou e apontou um frasco roxo, indicando seu desejo. Outro o incentivou a seguir seus desejos. Kaici agradeceu em voz alta, mas se sentiu jubiloso por dentro. Um clone o instruiu a estudar suas técnicas, avisando que, se não, ela o acompanharia e ensinaria a magia de ilusão das 9 caudas. Descrevendo-a como uma magia fascinante, Shieki logo demonstrou interesse em aprender. Pouco depois de Yan Yu entrar no templo, ela foi ao segundo mestre para perguntar sobre o comportamento estranho de Shiaki. Ao abrir a porta, viu Shiki girando no chão, conversando com alguém invisível, de olhos fechados. Mesmo quando Yan Yu fez perguntas, Shiki ficou em silêncio. Frustrada, ela se virou para a irmã, questionando por que Shuki estava confuso novamente, e se a magia dela o afetara. O mestre, sentado no chão, riu e disse que não sabia. A segunda irmã sugeriu que Yan Yue treinasse com ela, já que tinha chegado de repente. Mas Yan Yue recusou, temendo que seus métodos se misturassem e causassem caos. Yu contou que a irmã mais velha mandou Shieki ao pavilhão Nuvem Estelar, dizendo ser importante orientá-lo bem. Vendo Shiki girando, Yan Yu deu um chute forte nas costas dele,
tirando-o do transe. Xiaoqi rapidamente voltou ao normal e pegou sua espada. Naquele instante, percebeu a verdadeira força de Yan Yu e entendeu que estava muito envolvido na conversa do segundo mestre. Preocupados com o que poderia ocorrer, Xiaoqi e Yan Yu trocaram olhares estranhos. Uma mensagem surgiu de repente, rompendo o silêncio entre eles. Ela revelava que Yan Yu era o herdeiro do clã da Raposa, um dos 3 grandes clãs da antiga dinastia, com fortes poderes mágicos. Essa notícia levou a uma conversa com Yan Yu sobre suas experiências com magia. Shi rapidamente disse que não viu nada e destruiu tudo. Ele agradeceu a Miu e mostrou interesse em aprender magia no futuro. Miu disse que ficaria feliz em ensinar. Xieki pegou uma poção roxa antes de se despedir de Miu e saiu do templo com Yan Yu. Pensando na escolha da poção, ele se sentiu atraído pela roxa, mas se arrependeu de não escolher a vermelha. Perdido em seus próprios pensamentos, ele parou por um instante. No entanto, Yan Yu o incentivou a seguir em frente. Após saírem do templo, Yan Yu confessou que o frango que ele havia cozinhado estava realmente gostoso. Sititi refletiu se ela finalmente tinha decidido levar o relacionamento deles além da amizade. Yan Yu o olhou de forma interrogativa, pronta para se irritar por um momento. No entanto, ela respondeu de maneira calma que essa não era sua intenção. Ela apenas decidiu não se irritar com ele dessa vez, como se estivessem em um nível de igualdade. Xiaki sorriu para ela, despertando a curiosidade de Yan Yu sobre seu olhar intenso. Ela queria que ele respondesse logo a sua pergunta, pois tinha uma resposta espirituosa pronta. Mas, Sititi apenas disse que a admirava com um sorriso caloroso, deixando Yan Yu inquieta. Ela sentia que Shitaichi tinha um objetivo oculto. Ela estava certa de que ele não queria que ela perdesse a paciência e gritasse com ele novamente. De repente, ele se virou e mencionou que precisava visitar o depósito de livros primeiro. Ele educadamente pediu a Yan Yu que lhe mostrasse o caminho. Yan Yu achou seu comportamento educado bastante estranho e fez ainda mais perguntas enquanto se apressava em segui-lo. Ela observou atentamente que ele estava agindo de forma estranha e perguntou diretamente se ele tinha alguma má intenção. Mas, na mente de Saiziki, ele estava apenas esperando pacientemente que Yan Yu perdesse a calma. Ele disse que estava focado em achar a biblioteca rápido. Pediu de novo para ela guiá-lo, parecendo arrogante, e pensou se o mestre a designou para ajudá-lo. A paciência de Yan Yu acabou com a arrogância de Xiaki. Sem se conter, ela o chamou de idiota, frustrada pelo esquecimento do dia anterior, e deixou claro que, se ele não lembrasse de coisas básicas, não teria sucesso como professor. Quando o discípulo Xieki protestou, acusando-a de ser severa, ele secretamente achava que ela estava sendo branda com ele. Lembrando-se de uma frase da arte da guerra, decidiu não deixar que ela o irritasse, imaginando-se como um rei, intocado pelas palavras dela. Ao guiar Xiaki até o depósito de livros, Yan Yu mencionou uma exceção, permitindo que ele lesse livros fora da seita, mas não dentro daquela biblioteca específica. Ela insinuou que ele poderia ser mal recebido, uma piada que passou por cima da cabeça dele. Shin-Ki manteve-se calmo, afirmando que esforço e perseverança trariam resultados, para a grande irritação de Yan Yu. Mesmo irritados, foram juntos à biblioteca. Ao abrir as portas rangentes, Shihai comentou que precisavam de lubrificação. Lá dentro, avistaram a terceira irmã em uma janela alta, imersa no livro escolhido no dia anterior. Shiki esperava uma apresentação, mas o mestre continuou absorto, deixando-o ansioso. Percebendo o desconforto dele, Yan Yu explicou que a mestra podia esquecer os arredores quando concentrada e chamou Xiaki para segui-la. Disse que, embora raramente viesse sozinha, conhecia bem o lugar. Xiaki, um pouco presunçoso, perguntou se era verdade. Yan Yu, duvidando, deixou de lado suas palavras e começou a procurar livros. Eles começaram a explorar a biblioteca juntos, e Yan Yu finalmente achou o livro que buscava. Ela o tirou da prateleira, dizendo que lembrava que a arte da espada e as 9 separações estariam ali. Xiaki, um pouco irritado, comentou que estavam vagando por 2 horas só por causa desse livro. Corando, Yan Yue admitiu que ele tinha razão. Yan Yue disse que se esforçou muito para achar esse livro, o que fez Kyuki rir ainda mais. Ele achou que era uma pena que aquele livro tivesse sido descartado pelo 4º mestre. Enquanto segurava o livro, o 3º mestre o advertiu discretamente de que esse livro não deveria ser lido. Assustado, Xiaki rapidamente escondeu o livro sob suas roupas. A terceira irmã então perguntou por que eles tinham ido até aquele lugar, e Yan Ye respondeu que Xiaki queria procurar livros. Então ela o trouxe junto. Logo depois, a terceira irmã perguntou a Xiaki quais livros o interessavam, oferecendo-lhe algumas opções. Seiichi, sentindo-se confuso, respondeu que gostaria de livros sobre habilidades avançadas.
Após pensar por um momento, o mestre reuniu todos os livros relacionados ao tema e os entregou a Shai-Ki, dizendo que aquilo deveria ser suficiente para sua primeira vez pegando todos os livros. Shai-Ki agradeceu a ele. Yan Yu mencionou que, se ele não entendesse algo, ele poderia sempre perguntar a ela. Shai-Ki disse que não queria incomodar o terceiro mestre e prometeu que tentaria ficar em silêncio. No entanto, antes que ele pudesse concluir a frase, eles já estavam o conduzindo para fora da biblioteca. Assim que saíram, o terceiro mestre pediu a Yan Yu que começasse a escrever sem cometer erros, do lado de fora. Shu-Qi rapidamente expressou seu descontentamento com o fato de o terceiro mestre ter rido dos erros dela. Ele questionou se ela havia atrapalhado seu plano, mas Yan Yu garantiu a ele que ele não compreendia o que o terceiro mestre queria dizer. Ela avisou para não provocar a terceira irmã, especialmente quando ela explicasse algo de forma ameaçadora. Disse que, se ele revelasse seus erros, ela o puniria levemente. Rindo, Shai-Chi disse que, se ela quisesse que ele guardasse segredo, teria que pagar. Caso contrário, ele contaria a todos, envergonhando-a. O quarto mestre ficou furioso e disse que ele poderia escolher o dia de sua morte, se quisesse. De repente, uma mensagem do sistema indicou que Shai-Ki irritou Yan Yu várias vezes. O sistema informou que ele ganhou pontos especiais de raiva, e o sistema de tarefas foi aberto. A tarefa atual era passar em um teste interno com a recompensa de uma habilidade celestial ou um artefato. Não havia punição mencionada. Seiichi se concentrou nas mensagens e se perguntou sobre possíveis punições. O sistema decidiu manter a intriga até o fim. Kitachi se sentia sobrecarregado com os muitos presentes que recebia ao começar a trabalhar, mas não gostava da presença constante do proprietário. Enquanto isso, Yan Yu estava irritada com a aparente indiferença de Sitichi. Ele lembrou como Yan Yu zombou dele quando ativou o sistema. Naquela época, ela prometeu a ele uma posição alta e casamento com uma mulher rica, oferecendo uma vida de luxo. Na sua inocência, ele concordou alegremente com os termos dela. Chiari viu que o sistema não mencionou os óculos e decidiu quebrar as regras para descobrir. O sistema informou que Seiichi ganhou 0 pontos e não podia ativá-lo, fazendo-o sentir-se enganado, como se estivesse de volta ao passado, suportando o ridículo da sociedade. O assistente do sistema lembrou que ele tinha 1 mês antes do teste interno, mas ainda não cumpriu os requisitos de admissão. Sentindo-se frustrado, ele admitiu esse fato. Ele sabia que precisava urgentemente encontrar uma maneira de entrar no teste. Ignorando Yan Yue, que tentava se comunicar com ele, ele se perguntou se o sistema havia o enganado de forma tão descarada. Ao olhar para Yan Yue, percebeu que ela estava envergonhada e confusa, mas ele não deu importância. De repente, Shai-Ki lembrou-se de que nos últimos 2 anos, não havia encontrado mais ninguém ali, além de seus mestres. Ele começou a procurar freneticamente. Ansioso, Yan Yu notou e perguntou por que ele estava agitado. Mas Setochi não quis explicar. Ele percebeu que seria difícil controlar sua raiva, pois precisava ganhar pontos para aumentar o limite do sistema de raiva. Então, decidiu encontrar uma forma de descer a montanha. Yan Yu, frustrada por ser ignorada, exigiu saber por que Shichi não a estava ouvindo. Finalmente, ele admitiu que tinha descoberto algo. Ela o olhou ansiosa, aguardando resposta. Shichi, querendo provocá-la, brincou que só sua namorada o faria desembainhar a espada rápido. Divertido, achava que o plano do mestre estava funcionando bem. Achou engraçado como Yan Yu, quando irritado, agia como uma bateria, acumulando raiva. Yan Yu perguntou a Shai-Ki se ele achava que ela o impedia de melhorar. Ele garantiu que, como discípulo leal, não ousaria, e brincou que o quarto mestre já amadureceu. Satisfeito por provocar Yan Yu, Shai-Ki viu sua raiva aumentar. Ela o ameaçou com a arma, mas isso só alimentou sua bravata. Ele notou que ela tinha problemas com gás, por isso queria atacá-lo para esconder seu desconforto. O sistema enviou uma mensagem dizendo que o imortal Yan Yu foi provocado de novo. Ele ganhou o Yin das 9 separações do primeiro nível, aumentando seu conhecimento militar. Ao ouvir isso, Sitichi ficou animado e decidiu manter Yu no mesmo ritmo. Sitachi disse que o mestre sênior entendia que Yu estava começando a entender as coisas. Ele lembrou que ela havia pedido para ajudar Sitachi a crescer. Ele reconheceu que na idade dela, era normal querer amor. Seiki prometeu guardar seu segredo e esperou que ela ficasse mais irritada quando seus pontos subissem. Yan Yue disse que amava a moderação e lhe ensinaria a espada temperadora escarlate, como sua mestra. A primeira parte dessa arte era a separação dos 9 elementos celestiais. Ela queria desafiá-lo com sua espada, dizendo que ele merecia
Seiki rapidamente sugeriu que fizessem uma aposta. Yan Yu quase apontou a espada, mas perguntou no que apostariam. Chiaki suspirou e disse que queria passar em um teste interno em um mês, convidando-a a apostar em seu sucesso. Suiki achava que impressionar os apoiadores era crucial. Yan Yu lembrou que seu nível de cultivo ainda era baixo. Apesar do impulso da piscina de fontes espirituais, Chiaki se perguntou se o quarto mestre tinha medo. Yan Yu caiu na isca, achando que aprenderia só habilidades com facas. Chiaki disse que deixaria Qin Ming se perdesse, e então propôs suas condições. Se ganhasse, o quarto mestre se casaria com ele. Yan Yu, ouvindo calmamente, ficou surpresa com a proposta. Chiaki decidiu agir com mais firmeza, desafiando-a com um olhar severo, fazendo-a pensar se ele enlouqueceu. Yang Yu finalmente aceitou os termos da disputa, mas Xiuqi fez mais um pedido, o que irritou Yan Yu. Xiuqi perguntou se poderia sair do palácio sagrado de Qin Ming apenas pelos passos do céu de Jade. Yan Yu questionou suas intenções, pensando que Shizaichi deve ter acumulado muito Qi ao subi-los inocentemente. Shichi pediu educadamente para acompanhá-lo até os degraus. Ela recusou, dizendo que estava ocupada. Shichi tentou convencê-la, insinuando que não conseguiria se casar com sua esposa sem a ajuda dela. Isso fez Yan Yu corar e chutá-lo de raiva. Quando Chiaki voou para longe, ele se queixou por não ter pedido a ela que fizesse isso de imediato e a amaldiçoou, declarando-a sua inimiga, no final das contas. Os discípulos no chão observaram enquanto uma flecha de fogo cruzava o céu. Entre eles estava Chiaki, que rezava por um pouso seguro enquanto estava envolto em chamas. Os discípulos especularam se Chiaki estava praticando uma técnica de palma M há muito tempo perdida, transmitida pelos céus. Xiaoqi os instruiu a se afastarem e, em seguida, tocou o chão com força. De repente, um homem se aproximou e ficou surpreso ao ver Chiakai em um estado tão lamentável. Ele perguntou por que Shichi havia sido derrubado enquanto outros estavam subindo os degraus do céu de Jade e rompendo a matriz de tribulação dos 9 céus. Chiaki se perguntou por que esse homem chamado Huangxing parecia nutrir um rancor contra ele. Ele refletiu se estava sendo alvo de Yuan Xing, que não conseguia passar dos 30 degraus do céu de Jade. Os pontos de raiva começaram a se acumular na cabeça de Yuan Xing, que chamou Chiaki de cachorro louco por latir. Após ser expulso pelos 4 imortais, Chiaki se levantou e afirmou que ser expulso e não conseguir subir eram coisas completamente diferentes. Ele não se importou com o mal-entendido ou por ter sido expulso. Lembrou-os da avaliação Intersect, mas percebeu que o cultivo deles era baixo demais para ser registrado. De repente, o sistema anunciou que o Sega Ki acumulou 10 pontos de raiva, permitindo acesso à loja do sistema. Brincou sobre comprar uma lata de refrigerante da Terra, mas Yuan Xing o interrompeu segurando seu ombro. Xiaoqi clicou na loja e comprou acidentalmente uma lata de cola por 5.000 pontos. Ele reclamou do preço alto, mas o sistema explicou que itens de outro mundo custavam muitos pontos. Frustrado, Chiaki afastou a mão de Yuan Xing, irritado por desperdiçar pontos em um refrigerante. Yuan Xing ficou furioso e ofendido. Decidiu dar uma lição em Chiaki, atacando-o com uma técnica de punho e xingando-o. No entanto, Xing bloqueou o soco com facilidade e fixou um olhar intenso em Yuan Xing. Em seguida, ele bebeu a cola de 200 ml e amassou a lata, fazendo um comentário sarcástico sobre a suposta delícia, apesar do preço exorbitante. Mesmo se sentindo irritado, ele conseguiu se acalmar após descartar a lata vazia. Ele garantiu a si mesmo que perder apenas 50 pontos não era o fim do mundo, lembrando-se da possibilidade de recuperar o que havia perdido. De repente, ele surpreendeu Yuan Xing e os outros ao liberar seu poder espiritual, com uma intensidade semelhante a um Saiyan. Eles ficaram espantados ao ver Chiaki, agora no 7º nível do domínio de fortalecimento do corpo, um grande avanço do seu estágio inicial. Antes de subir os degraus do céu de Jade, Chiaki deu uma risadinha enquanto retirava sua energia espiritual. Os outros discípulos especularam que Chiaki recebeu um cultivo especial dos 4 imortais. Alguns chegaram a especular que Xiaoqi provavelmente foi expulso, considerando que ele só atingiu o 7º nível, mesmo após receber tal cultivo. Yuan Sang foi ainda mais longe, sugerindo que a cultivação poderia ter sido uma espécie de prêmio de consolação por ter sido expulso, e ridicularizou Chiaki por não possuir talento. Por outro lado, Yuan Xing se gabou de seu status como jovem mestre da Skyblade Alliance, uma seita famosa por sua força, graças a um medicamento secreto que é capaz de aumentar temporariamente a cultivação em 3 níveis. Com determinação, ele prometeu derrotar Xiaoqi e fazê-lo implorar por misericórdia.
Mas Xiaoqi não se importava com as origens de Yuan Xing. Seguindo a tradição de um artista marcial famoso da Terra, Xiaoqi desafiou Yuan Xing para lutar. Estava certo de que Yuan Xing não acompanharia seus movimentos. Sem hesitar, Yuan Xing pegou um frasco do uniforme e tomou uma pílula, aumentando seu cultivo. Xiaoqi procurou um árbitro porque alguém se dopou antes da partida. Quando Sitiche viu Yuan Xing como um Super Saiyan, percebeu que estava 2 níveis abaixo. Amaldiçoou Yuan Xing por trapacear descaradamente. Yuan Xing avançou, dizendo a Xiaoqi para se preparar para morrer. Sem se importar, Xiaoqi comentou que Yuan Xing ainda tinha um longo caminho, enquanto Yuan Xing avançava como um caminhão veloz. Não pretendia parar até bater, e a situação parecia terrível. O sistema sugeriu usar 5.0 para ativar um corpo dourado invencível por 15 segundos. Xiaoqi zombou da sugestão, achando que o sistema estava se aproveitando. O sistema o lembrou gentilmente de ser respeitoso. Ao perceber a distração de Xiaoqi, Yuan Xing avançou ameaçando transformá-lo em carne picada. Diante do agressor, Xiaoqi rapidamente pediu a troca ao sistema. O corpo dourado invencível foi ativado, e Xiaoqi passou por uma transformação dramática que lembrava a Sailor Moon, até mesmo fazendo uma pose semelhante à vista na série JoJo. Com a confiança recém-adquirida, Xiaoqi desafiou Yuan Xing a tentar coçar sua coceira. A poderosa energia espiritual de Yuan Xing subitamente se dispersou em delicadas pétalas de rosa. Xiaoqi ficou surpreso quando alguém interveio, impedindo que Yuan Xing o atacasse. A segunda mestra surgiu de repente, pisando no ombro de Xiaoqi. Ela lembrou aos discípulos que ferir outros no templo divino Qingming era contra as regras. Com irritação, perguntou se todos haviam esquecido disso. Xiaoqi elogiou a aparição, mas ficou desapontado por perder seus 5.0 pontos. Yuan Xing ficou suspenso enquanto o segundo mestre se aproximava. Ela destacou que a influência da aliança Skyblade não tinha relevância no templo divino Qingming. Decidiu então dar uma leve punição a Yuan Xing. Uma formação surgiu atrás dele, e uma fenda espacial apareceu, sugando Yuan Xing. Xiaoqi assistiu sem poder fazer nada, enquanto a fenda sumia com Yuan Xing. O segundo mestre, conhecido como Xiaoqi, refletiu se temia a morte. Ele confidenciou a ela, explicando que estava se passando por um discípulo desonrado da seita externa, expulso pelos 4 imortais do Palácio Divino de Qingming. Ela interrompeu seu plano, despertando sua curiosidade, e eles prosseguiram com a conversa secreta. Os espectadores observavam os dois tramando, até que o segundo mestre de repente gritou de dor. Desmoronando como uma donzela frágil, ela lamentou a dor intensa no coração, que ficou impressionado com a rapidez do segundo mestre ao entrar no personagem. Os outros discípulos, furiosos, formaram uma turba, irritados por Nai, sua deusa venerada, ter chorado ao ajudar Xiaoqi. Era a reação que Shetite esperava, aumentando seus pontos de raiva. Mei Yu se questionou sobre sua atuação. Ao piscar de forma fofa, Xiaoqi se perguntou se esse era o verdadeiro caráter do segundo mestre. Mei Yu afirmou que podia ser ambas as coisas, pois era charmosa e doce. Empolgada, perguntou se havia mais algo a fazer. Seiichi garantiu que isso era suficiente, e Mayu se questionou se era verdade. Xiaoqi garantiu que cuidaria do resto e ajudou seu segundo mestre a se levantar. Quando Mayu segurou a mão de Xiaoqi, ela se aproximou, provocando ainda mais raiva na multidão de discípulos ao redor. Mei Yu provocou Xiaoqi, dizendo que ele ainda não tinha se divertido o bastante com ela, e aproveitou para escapar. Com roupas desordenadas, Xiaoqi sentiu olhares assassinos em suas costas. Os discípulos queriam vingar sua deusa, Mei Yu, caçando Xiaoqi. Sem falar, Xiaoqi fugiu. Mei Yu disse que deveriam jogar com tudo. Mais à frente, nos degraus do céu de Jade, discípulos irritados perseguiram Astite Akai, nosso protagonista. O segundo mestre viu Xiaoqi escondido enquanto passavam. Mesmo usando o sistema de raiva para melhorar, ele sabia que criava inimigos. Pensando em como fugir, avistou uma cachoeira. Lembrou de uma piscina atrás da biblioteca da seita externa. Entrou na floresta e encontrou a piscina azul e calma. Perguntou-se como chegou ali, e o sistema lembrou que era proibida para discípulos, exceto em casos especiais. De repente, Xiaoqi viu alguém saindo da cachoeira. Um par de belas pernas longas apareceu, fazendo Xiaoqi corar e ficar de queixo caído.
O terceiro mestre saiu e chamou Chiaki para se aproximar. Seu olhar frio fez Chiaki se ajoelhar. Ela perguntou por que ele estava lá. Chiaki explicou que não queria invadir ou espiar enquanto ela tomava banho. Ele suspeitava ter sido enganado pela magia de ilusão do segundo mestre. No entanto, ele ainda se questionava por que o terceiro mestre estava na seita externa. A terceira mestra disse que a área era só para sua meditação, e invasores seriam punidos. Seiichi estava mais preocupado com o frio e sugeriu que ela se vestisse antes. A terceira mestra olhou friamente antes de anunciar a punição de Chiaki. Ele devia ajudá-la a se vestir. De costas para o discípulo, usou seus poderes para passar as roupas dobradas para Chiaki, que ficou surpreso. Provocante, ela ordenou que ele a vestisse. Setachi estava preocupado, mas seguiu as ordens da terceira mestra. Ele a ajudou, um pouco envergonhado. Seus olhos se arregalaram ao ver a figura atraente dela enquanto a ajudava com o manto. O terceiro mestre lembrou Chiaki de ouvir Yan Yu, já que ele participaria da avaliação Intersect no mês seguinte. Com o nariz sangrando, Chiaki assegurou respeitosamente que havia entendido. O terceiro mestre se perguntou por que Shichi estava tendo tanto trabalho quando ele já era seu discípulo direto. Kai explicou que não queria que os membros da seita externa duvidassem de seu valor como discípulo dos quatro imortais. No entanto, sua principal motivação era ganhar pontos de raiva. A terceira mestra sorriu e olhou para Shiki como se pudesse ver sua alma. Chiaki sentiu sua compreensão. A terceira mestra disse que entendia e instruiu Chiaki a deixar a área restrita, prometendo manter sua transgressão em segredo. Chiaki ficou aliviado por seu terceiro mestre ter aceitado sua explicação e se despediu respeitosamente. Do nada, o sistema elogiou Chiaki por conseguir perturbar 1000 discípulos da seita externa em um único dia. Esse anúncio inesperado pegou Chiaki desprevenido, deixando-o chocado. Além disso, o sistema introduziu uma nova viagem interdimensional. No entanto, o momento exato da ativação dependia do sistema. Com essa habilidade, Chiaki poderia explorar outros mundos, adquirindo itens e habilidades enquanto treinava. Quando a atualização terminou, Chiaki se surpreendeu, comentando que o sistema estava finalmente se tornando útil. Enquanto isso, Yuan Xing se viu de repente em um local desconhecido, caindo em um buraco no meio da floresta. Ao aterrissar, ele fez um amassado no chão e tossiu de dor ao tentar se levantar. Frustrado, xingou Chiaki e prometeu vingança. Com dentes cerrados, disse que um deles encontraria seu fim. O Salão de Cultivo Espiritual foi criado pela Imperatriz Li Zhen para os discípulos do Templo Divino de Kaimane. Acreditava-se que cada camada adicional aumentava a pressão espiritual 10 vezes. Essa ideia preocupou Chiaki, pois significava que chegar ao 18º andar seria 180 vezes mais difícil. Zhang Qianlin, o atendente do Salão de Cultivo Espiritual, chamou o próximo discípulo, que era Chiaki. Zhang perguntou o nome de Chiaki, seu nível de cultivo e sua altura. Chiaki ficou envergonhado de compartilhar sua altura em público e timidamente disse que tinha 5,5 metros. Zhang achou que Chiaki quis dizer 5,5 pés em vez de polegadas. Chiaki percebeu o engano e se corrigiu. Estando no 7º nível de refinamento corporal, foi orientado a ir para o 2º andar e a não arriscar sua vida sem necessidade. Chiaki não se impressionou, achando o 2º andar fácil. Ele manifestou a intenção de participar da próxima avaliação da intercessão e pediu um andar mais alto, pois queria alcançar o reino do estabelecimento de fundação. Zhang lembrou Chiaki que mesmo Jiang Zhonglin, o maior pontuador do Intersect, só tentou o 3º andar. Ele aconselhou Xiaoqi a ir devagar e priorizar sua segurança. Alguns discípulos mal encarados apareceram e zombaram da audácia de Xiaoqi. Apesar de expulsos pelos 4 imortais, Xiekai os reconheceu como lacaios de Yuan Xing. O gorducho Li San lembrou Chiaki que seu recente avanço no cultivo era um favor dos 4 imortais, e sugeriu que ele partisse. A entrada para o 2º andar bastava. Wang Kai disse que alguém como Shiki também não aguentaria treinar no 2º andar. O convencido Zhang Shuixue destacou as diferenças entre eles e o supostamente fraco Shiki. Shiki os observou e comentou sobre seus anos perdidos no 1º estágio do cultivo de refinamento corporal. Ele ainda avisou Shuixue para evitar espelhos, brincando que sua feiura poderia quebrá-los. Ele estava provocando o trio de propósito. Os 3 ficaram calados. Surpreso, Chiaki ponderou sobre a reação inesperada deles, sentindo a raiva crescente e saboreando a tensão.
Shuei Shui acusou Xieti de ataque pessoal e o chamou de baixo nível. Disseram que Xiaqi não tinha senso estético, se achando bonitos e atraentes. Xiaqi ficou surpreso por eles não reagirem com raiva e se perguntou se seus insultos estavam perdendo efeito. De repente, o sistema ativou a função de viagem interdimensional. Xiaqi não pôde falar quando o sistema anunciou que ele iria para a Montanha Ligu. Xiaqi achou tudo muito repentino, especialmente porque sabia que a Montanha Ligu abrigava o Palácio do Dragão. A transferência foi concluída, e agora o cenário mudou. Um monge de aparência fraca acordou de repente. O sistema explicou que a consciência de Shidaiki foi transferida para o futuro mestre do Palácio de Lingju, Palácio Shuju. A maior parte das memórias do anfitrião original foi sincronizada com Xiaqi. Shuju se preparava para herdar a arte divina Beaming, e sem querer, quebrou um jogo de xadrez. Ele encontrou um problema. Ao perceber que podia aprender a arte divina Beaming, Xiaoxi entendeu que poderia usar a técnica para aliviar a pressão espiritual nos 18 andares do salão de cultivo espiritual. De repente, ouviu alguém se aproximar e Qi, como Shuju, cumprimentou seu mestre. O mestre parou um momento, percebendo algo sobre Shuju. Ele o chamou de monge feio. Sabia que Shuju tinha talento, mas temia que a arte divina da ligação fosse desperdiçada em alguém feio. Xiuqi expressou sua insatisfação com essa visão antiética. O mestre disse que tinha o direito de se preocupar se a próxima geração fosse feia, pois ele estava transmitindo a arte divina Bunyin. O sistema mostrou avisos de que o mestre Yuanyazi só se importa com a aparência. Esta é a recapitulação de hoje. Curta e inscreva-se para mais vídeos. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para continuar acompanhando o canal.